era uma menina perdida. Eu não tinha direção, eu não sabia para que rumo ir. Então eu vivia um dia após o outro. E eu era uma pessoa totalmente sem rumo. Eu trabalhava por trabalhar, estudava por estudar e era isso. Depois que o paizão e a mãezona entraram para a igreja, foi algo muito diferente. É engraçado que eles entraram para a igreja, eu tinha 17 a 18 anos, eu não lembro ao certo a idade que eu tinha. E durante esses anos da minha vida, vamos colocar 18 anos, eu nunca tinha visto um amor de perto. Para mim era divórcio, separação, briga, entre tantas outras discórdias, e eu nunca tinha visto um amor de perto. Então eu cresci com isso dentro de mim, eu nunca vou construir uma família, amor não existe. E a partir do momento que eles entraram para a igreja, ainda distantes, porque eu ainda não tinha um contato tão próximo deles, eu já pude perceber o amor que eles tinham um pelo outro. Mesmo distante, eles já mostravam para as pessoas o quanto era nítido, né? O respeito, o amor que eles tinham. Eu sempre fui uma menina muito tímida, muito calada, muito fechada. Devido às coisas que eu tinha passado na vida, né, eu sempre fui muito desacreditada, então eu me fechava no meu mundo. E com o decorrer do tempo, eles foram acreditando em mim. Eles foram encontrando tesouros dentro de mim que eu jamais tinha visto. Eles sempre fazem isso. Com o decorrer do tempo, eu comecei a servir, comecei a me encontrar de verdade. A Bruna, que estava totalmente escondida, sem rumo, ela foi encontrando seu caminho aos poucos. Ela foi deixando para trás todos os medos, todos os traumas, e isso foi mudando. Ter uma família sempre foi um medo para mim. Eu nunca tive essa vontade, até um determinado tempo da minha vida. Eu sempre tive muito medo. Eu lembro que na minha época de escola eu sempre falava com as pessoas ao meu redor. Eu jamais vou me envolver com alguém, porque ou eu vou fazer essa pessoa sofrer ou essa pessoa vai me fazer sofrer. Mas com o decorrer do tempo, né, graças a Deus, mandou o paizão e a mãezona para cá, e eu fui vendo diferença na vida deles e eu fui querendo construir uma família. Então, eu comecei a olhar diferente sobre construir uma família, sobre ter um casamento, me guardando. Eu lembro que eu comecei a observar as pessoas à minha volta. Os meninos que chegavam perto de mim eu observava, porque eu não queria escolher errado, eu queria escolher certo. O Bruno, ele sempre foi um menino muito dedicado. Como eu disse, eu olhava as qualidades das pessoas ao meu redor. Eu era uma menina nova, então sempre tinha muitas pessoas ao meu redor, então eu observava muito. E o Bruno, ele sempre teve muitas qualidades. Ele era muito dedicado, esforçado, fazia tudo com amor na igreja, limpava a igreja. Então, todos os cargos que o pastor entregava para ele, ele fazia com muito amor. E eu olhava para ele e falava, ele é diferente. A partir do Bruno, eu comecei a mudar a minha mente, porque eu vi que ele servia por amor. Ele realmente amava o que ele fazia. E eu tinha certeza que se ele construísse uma família, ele ia me amar de verdade, ia amar meus filhos. E aí eu fui mudando meu pensamento. Eu e o Bruno, a gente se casou. E eu não estava nos nossos planos ter filhos ainda. Sempre foi um sonho para o Bruno e esse era o meu segundo medo. Além do casamento, meu primeiro medo era o casamento e o segundo medo era ser mãe. Então o medo do casamento eu já tinha passado por cima dele e o medo de ser mãe ainda não. Então a gente se casou, depois de um ano e alguns meses eu descobri que eu estava grávida. E eu lembro que o Bruno ficou muito feliz e eu fiquei desesperada, porque eu não esperava positivo. Eu não estava preparada, eu achava que eu não seria uma boa mãe para o meu filho. Depois de uma semana de muito chorar, eu vou no médico e eu descubro que eu tive um aborto espontâneo. Então eu perdi o meu primeiro filho. Depois de mais ou menos um ano e meio, a gente teve outro filho. Não foi planejado também. E na segunda vez eu ainda tinha muitos traumas, muitos medos, mas eu tive uma aceitação melhor. Eu entendi que, mesmo não planejando, tinha sido Deus que tinha mandado. Que ele ia me capacitar para cuidar do meu filho, para dar amor, para ser uma boa mãe. Porém, eu também perdi. E no meu segundo filho, eu tive mais um aborto espontâneo. Depois de mais um ano e alguns meses, eu tive a minha terceira gestação. Essa terceira gestação, para mim, foi um pesadelo durante alguns meses, porque eu imaginei que eu passaria pelo processo pela terceira vez. Eu imaginei que eu perderia de novo, eu imaginei que eu jamais seria mãe. Eu já tinha ido a alguns especialistas e eles tinham falado para mim que eu não tinha chance nenhuma de ser mãe. Então, durante esses meses, eu fiquei bem transtornada. Mas Deus, com sua infinita bondade,
me curou da trombofilia, da endometriose, cuidou de mim durante todo esse processo. E hoje eu sou mãe do Murilo, meu milagre, que veio para curar tantas feridas na minha vida e hoje eu sou uma ótima mãe. E depois do Murilo, depois de 2 anos e alguns meses, estou eu aqui grávida de novo do meu segundo filho. Eu tive um apoio muito grande, né, do pastor e da pastora. Eu lembro que eles oravam por mim quando nem eu mais acreditava no meu milagre. E eles falavam para mim com muita convicção: você ainda vai ser mãe, você ainda vai segurar seu filho nos braços. E eu não acreditava, mas eles tinham muita fé. E mesmo eu desacreditando do que eu viveria hoje, eles nunca desacreditaram. E hoje eu vivo milagres e eu olho para eles e vejo que, mesmo eu não acreditando, mesmo parecendo tão impossível, eles oravam por mim e acreditavam que um dia esse dia chegaria.